Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo este vídeo. Espero que você esteja bem na paz do Senhor. Na semana da Páscoa, estávamos na praia e minha neta, no dia 21 de abril, estava de aniversário. E então, levamos o nosso neto Timóteo para cortar o cabelo num barbeiro e as meninas queriam cortar também. Então eu cortei o cabelo delas com um pente todo errado, uma tesoura toda errada, mas ficou bem legal. Cortei da Maria primeiro, lavei bem o cabelo, dividi, e fui cortando. Ela queria ele bem picado, ele estava inteiraço. E o da Beatriz eu cortei mais curto. Então hoje eu vou deixar o vídeo só da Beatriz, para vocês verem que ela estava de aniversário, fiz um bolinho surpresa. E como não podia faltar uma palavra de Deus. Aí no próximo vídeo coloco o da Maria. Espero que você goste. Bom, há poucos dias atrás, lembramos do sacrifício de Jesus naquela cruz, na Sexta-feira Santa. E você sabe que eles comemoravam a Páscoa, às vezes uma semana, Mas o dia ideal para matar o cordeiro era na sexta-feira e às 3 horas da tarde, para eles poderem comemorar a Páscoa que Deus exigiu que fosse comemorada perpetuamente por causa da liberdade deles lá do Egito. E eles tinham que matar um cordeiro, espargir o sangue dele nas portas, nos umbrais das casas, e daí à noite o anjo da morte não afetaria o primogênito daquela casa. Então eles matavam o cordeiro de tarde, fizeram tudo o que Jesus ordenou, que Deus ordenou, aliás, e à noite assaram e comeram o cordeiro. E ali eles comemoraram, vamos por a sexta-feira terminava às 18 horas. Aí depois das 18 horas já começava o sábado para eles. Então Jesus justamente se entregou, ele ceou antes, preparou a ceia antes, na quinta, porque ele sabia que ele ia ser o cordeiro que ia ser sacrificado no lugar do povo. Muito interessante, isso? Deus trabalha muito com datas, com horários, com dias. Se você lê Marcos, capítulo 8, do 31 em diante, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Vou ler do 31 até o 38. E ele começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Ele dá uma explicação do que deveria acontecer, Que ele era o Messias, que ele ia ser o sacrifício, E os discípulos, mesmo ouvindo tudo isso, não entendiam isso. Principalmente os anciões, os principais sacerdotes, os escribas, eles rejeitaram Jesus. Os líderes religiosos lá de Israel colocavam Jesus toda hora à prova. Uma vez já expliquei que eles desejavam um líder militar, tipo um rei, que nem Davi, que fosse resolver o problema dos judeus com os romanos. No 32, e ele dizia abertamente essas palavras enquanto Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo. E ele, voltando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro. Disse: retira-te diante de mim, Satanás. É que Pedro dizia assim, que capaz que eles não iam permitir que Jesus fosse morto, Mas Jesus veio justamente para isso. Pedro era cristão, mas ali ele foi usado pelo inimigo. E Jesus abertamente, diretamente repreendeu Satanás, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E aqui em Marcos ali dá para entender que ele estava pregando para a multidão, porque em Marcos 8 começa explicando que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, Então ele estava falando para a multidão. Daí no 34, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Isso quer dizer que muitas vezes nós cristãos erramos, fazemos as coisas na força do braço. E Jesus quer que a gente negue nossos desejos carnais. Aqui na minha Bíblia diz a explicação que Jesus não pode ser seguido a menos que seja pelo caminho da cruz. Então quer dizer que nós temos que seguir o caminho da cruz, quer dizer crer no que Ele fez no sacrifício, negar nossa vida carnal para ter um caminho eterno. Porque no 36 diz assim: pois o que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Tem em Lucas, né? Uma parte que diz que o cara ia destruir os celeiros, porque ele teve uma ótima colheita, fazer celeiros maiores e encher de sementes e coisa. E depois ele ia descansar pro resto da vida. E daí Deus fala, tolo, tipo assim, hoje à noite vão pedir a tua alma e para quem será? No 37, ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Então a alma é eterna, então ela vale muito mais do que coisas. No 38, porque qualquer que se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta geração adulta e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, que é a segunda vinda, né, de Cristo. Então, a conduta de uma pessoa determina onde vai ser o futuro dela, se ela quer Cristo vivendo nela ou não. E se a gente olhar para o povo de Israel, muitos não aceitaram Jesus. E também de geração em geração ainda não aceitam. Alguns somente que são convertidos em Israel. Mas durante a tribulação, nos 7 anos da tribulação, os que não subiram no arrebatamento, que é a igreja de Israel, né, a remanescente do Apocalipse, porque para a volta de Cristo, depois dos 7 anos da tribulação, quando Jesus voltar com seus santos anjos e com os santos, nós, considerados santos, vamos viver aqui o milênio com ele governando. Mas durante a tribulação, vai ter as 2 testemunhas. Pode ser Enoque, né? Mas muitos dizem que é Moisés e Elias, eu também creio, porque né, Enoque fez alguns sinais iguais a Moisés, no que dizem Apocalipse, as testemunhas, né? Mas eu creio que será Moisés e Elias, porque na transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, também apareceu Moisés e Elias. Então eu creio que vai ser essas pessoas que vão pregar o evangelho para toda criatura. Daí muitos ali vão aceitar Jesus, muitos judeus. E durante os 7 anos de tribulação vai ter os 144 mil que são homens que se dedicaram a Deus e viram depois do arrebatamento, que é a igreja remanescente, que Jesus era realmente o Messias. Oh, Senhor Jesus! Assim como os discípulos não entenderam direito que tu estava falando, que tu ia ser o holocausto, o sacrifício naquele dia, muitos hoje não entendem o que tu está preparando. E eu sei, eu sinto que tu está às portas para vir nos buscar. Então, Senhor, separa o teu povo, guarda o teu povo do maligno. E eu te digo, Maranata, agora vem, Senhor Jesus. Em teu nome te agradeço e te peço. Amém.
gostou do vídeo de hoje? Então aguarde o próximo. Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.